O ar no grande salão cheirava a fumaça de pinho e carne crua, um cheiro que deveria ter sido reconfortante, primal até, mas em vez disso fez meu estômago contorcer com ansiedade. Eu estava na beirada da multidão, meu corpo esguio mal visível entre o mar de corpos que avançavam, ansiosos e famintos. Não por comida, por algo muito mais precioso: reconhecimento. A reunião de acasalamento acontecia apenas uma vez a cada 5 anos, quando lobos não acasalados de territórios vizinhos convergiam nas terras do bando Cume de Ferro. Era para ser uma celebração, uma chance para o destino tecer seus fios entre almas. Mas para alguém como eu, pequena, de cabelo pálido e carregando a designação mais fraca que nossa espécie podia suportar, parecia mais uma exibição de inadequação. Eu puxei a manga do meu vestido cinza gasto, tentando me fazer ainda menor. Ao meu redor, lobas se adornavam em suas melhores roupas, sua confiança irradiando como o calor de um fogo. Elas eram betas e deltas, fortes e capazes, seus lobos perto da superfície, fazendo seus olhos brilharem com luz interior. Alguns eram até alfas, raros e imponentes, sua presença sozinha fazendo outros recuarem instintivamente. E então havia eu, Ômega. A palavra em si parecia uma desculpa. Fique reta, ratinha. Uma voz sussurrou ao meu lado. Carara, uma das poucas pessoas em meu bando que não me tratava como um fardo, cutucou meu ombro gentilmente. Ela era uma beta, de mandíbula forte e coração bondoso com cabelo cor de cobre que pegava a luz do fogo. Você nunca sabe quem pode notar você. Eu queria acreditar nela, mas 3 horas na reunião, eu já tinha visto o padrão se repetir uma dúzia de vezes. Um lobo alfa examinaria a multidão, seu olhar deslizando sobre rostos, pausando nos fortes, nos bonitos, nos dignos. E quando esses olhos acidentalmente pousavam em mim, eles cintilavam com breve confusão antes de seguir em frente, como se eu fosse parte do papel de parede, mal substancial o suficiente para registrar. A rejeição não doía mais. Apenas doía, opaca e constante, como uma velha ferida que nunca cicatrizava completamente. Minha loba, criatura gentil e quieta que ela era, gemeu suavemente no fundo da minha mente. Ela não entendia por que éramos sempre ignoradas, porque nossa própria existência parecia incomodar a ordem natural. Eu a acalmei com sussurros mentais do jeito que eu havia aprendido a me acalmar. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos sobrevivendo. As maciças portas de carvalho no extremo oposto do salão de repente gemeram abertas, e todo o cômodo ficou em silêncio. Não o silêncio gradual de atenção educada, mas o silêncio sufocante e imediato de submissão instintiva. Cada lobo no cômodo sentiu isso. Uma pressão contra nossos peitos. Um peso que dificultava a respiração. Poder bruto e absoluto. Ele entrou sozinho. O rei alfa solitário. Eles o chamavam. Nathaniel Frost das Terras do Norte. Um território tão vasto e brutal que mesmo falar seu nome fazia outros alfas baixarem suas vozes. Eu tinha ouvido as histórias sussurradas em cozinhas e ao redor de fogueiras quando as pessoas pensavam que os ômegas não estavam ouvindo. Ele havia perdido sua companheira anos atrás. Alguns disseram por doença, outros por traição. E em sua dor, ele havia se tornado algo diferente de um homem, algo mais frio, mais duro. Ele não tinha comparecido a uma reunião de acasalamento em mais de uma década até esta noite. Nathaniel Frost moveu-se pela multidão separada como o próprio inverno, vestido em couro preto e lã escura, sua presença sugando o calor do ar. Ele era alto, de ombros largos, com feições marcadas que poderiam ter sido bonitas se não estivessem em linhas tão severas. Seu cabelo era escuro, quase preto, com fios prateados nas têmporas. Não de idade, mas de outra coisa, estresse talvez, ou tristeza tão profunda que o tinha colorido por dentro. Mas foram seus olhos que me fizeram prender a respiração.
cinza como nuvens de tempestade antes de raios e totalmente vazios. Eu tinha visto solidão antes, eu a tinha sentido, a carregado em meus ossos como medula. Mas isso era diferente. Isso era isolamento tão completo que havia se tornado sua própria espécie de armadura. Ele olhou para o cômodo cheio de rostos ansiosos e pareceu não ver nada. Sua Majestade, o alfa anfitrião gaguejou, dando um passo à frente com uma reverência tão baixa que era quase cômica. Somos honrados por sua presença. Por favor, deixe-me apresentar-lhe não. A única palavra cortou o ar como uma lâmina. A voz de Nathaniel era profunda, áspera com desuso, como se ele não estivesse acostumado a falar, e ressentia a necessidade disso agora. Eu não estou aqui para apresentações. O rosto do alfa anfitrião corou de vergonha, mas ele sabia melhor do que insistir. Cada lobo no cômodo prendeu a respiração, esperando entender por que o alfa mais poderoso em 3 territórios tinha se incomodado em vir. O olhar de Nathaniel varreu a multidão lentamente, metodicamente. Eu observei várias lobas endireitarem suas espinhas, empurrarem seus peitos para frente, tentarem chamar sua atenção com sorrisos praticados. Ele olhou através delas como se fossem feitas de vidro. E então, que Deus me ajude, seus olhos encontraram os meus. Eu deveria ter desviado o olhar. Todo instinto gritava para eu baixar meu olhar, para me submeter, para me tornar invisível, como eu havia aprendido a não fazer tão bem. Mas algo naqueles olhos cinzentos vazios me manteve congelada. Por 3 batimentos cardíacos, nós simplesmente nos encaramos através do salão lotado. Eu vi o exato momento em que o reconhecimento cintilou em sua expressão. Não reconhecimento de mim como pessoa. Nós nunca tínhamos nos encontrado, mas reconhecimento do que eu era. Suas narinas se dilataram ligeiramente, cheirando o ar, e eu sabia que ele podia sentir meu cheiro. Ômega, o elo mais fraco, aquele que todos ignoravam. Sua mandíbula se apertou, e algo que poderia ter sido nojo cruzou suas feições. Então ele desviou o olhar. A dispensa doeu mais do que eu esperava, o que foi tolo, realmente. O que eu tinha pensado que aconteceria? Que o alfa mais poderoso do reino veria algo de valor em uma ômega magra e assustada que mal conseguia manter sua loba estável em um cômodo lotado. Ele está indo embora, Cara sussurrou, soando desapontada. De fato, Nathaniel tinha se virado para a porta, claramente feito com o que quer que o tivesse trazido aqui. Mas o alfa anfitrião, desesperado para salvar alguma dignidade da situação, gritou: Sua Majestade, por favor, pelo menos fique para o banquete. Nós preparamos. Eu não preciso da sua comida. A voz de Nathaniel era monótona. Final. Ele estava a 3 passos da porta quando ela se abriu. Um jovem beta entrou tropeçando, com olhos selvagens e sem fôlego. Ataque, ele ofegou. Rogues na fronteira leste. Eles estão queimando. Ele não conseguiu terminar. Nathaniel moveu-se com velocidade cegante, agarrando o jovem lobo pelos ombros. Quantos? 20, talvez mais. Eles vieram do nada, senhor. Eles estão coordenados, organizados. Isso não é um ataque aleatório. O salão irrompeu em caos. Alfas gritaram ordens. Betas correram por armas. E de repente, a reunião romântica se transformou em um conselho de guerra. Eu me encostei na parede, tentando ficar fora do caminho, enquanto corpos passavam por mim. Todos os lutadores capazes comigo, o alfa anfitrião comandou. Nós defendemos o território. Eu os observei ir. Onda após onda de lobos fortes carregando em direção ao perigo, em direção a um propósito. E eu fiquei ali, inútil como sempre, minha loba choramingando ansiosamente em minha cabeça. Nós deveríamos ajudar. Nós deveríamos fazer algo. Mas o que eu poderia fazer? Eu não podia lutar. Eu não podia defender. Eu era mal forte o suficiente para manter minha forma humana quando estressada.
O salão esvaziou rapidamente até que apenas um punhado permaneceu. Lobos idosos, crianças pequenas e algumas ômegas como eu, consideradas fracas demais para serem úteis. Cara tinha ido com os lutadores, seus olhos brilhantes com determinação. Mesmo a equipe da cozinha tinha se armado com o que quer que pudessem encontrar. Eu fiquei no centro do vasto, agora vazio salão, ouvindo os sons distantes de rosnados e gritos, e senti o peso familiar de inutilidade se assentar sobre meus ombros como um sudário. Então eu senti o cheiro. Fumaça. Não a fumaça agradável de pinho das lareiras, mas a fumaça acre e raivosa de madeira queimando e algo mais. Algo que fez minha loba uivar em alarme. Fogo. O rogue ateou fogo aos edifícios circundantes. Os poucos lobos restantes começaram a entrar em pânico. Uma mulher idosa agarrou uma criança ao peito. Duas ômegas se agruparam congeladas de medo. Elas estavam todas olhando ao redor desesperadamente, esperando que alguém lhes dissesse o que fazer. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu pensei em todas as vezes que eu tinha sido invisível, ignorada, dispensada como fraca demais para importar. Eu pensei no olhar vazio nos olhos de Nathaniel Frost quando ele tinha visto o que eu era. Eu pensei em passar minha vida inteira pedindo desculpas por existir. E eu decidi que estava feito de pedir desculpas. À adega, eu disse, minha voz mais forte do que eu esperava. Quando ninguém se moveu, eu a levantei mais alto. A adega de raízes debaixo da cozinha. É de pedra. O fogo não pode alcançá-la. Nós vamos para lá agora. A mulher idosa piscou para mim, mas os lutadores estão ocupados defendendo a fronteira. Nós nos defendemos. Eu me movi em direção à entrada da cozinha, esperando que eles me seguissem. Rezando para que eu estivesse certa sobre isso. Vamos. Rapidamente eles seguiram. Talvez porque eu era a única falando com alguma certeza, ou talvez porque o pânico os deixou dispostos a ouvir qualquer um. Eu os conduzi pela cozinha, um lugar que eu conhecia bem por ajudar a preparar refeições ao longo dos anos, e desci as estreitas escadas de pedra até a adega, onde vegetais e alimentos em conserva eram guardados. Era apertado, escuro e frio, mas era seguro. Fiquem aqui, eu lhes disse firmemente. Fiquem quietos, eu vou verificar. Onde você vai? Uma das outras ômegas perguntou, sua voz aguda com medo. Boa pergunta. Onde eu estava indo? A coisa inteligente seria ficar escondida com eles, esperar os lutadores retornarem. Mas algo me puxava, insistente e urgente. Um sentimento que eu não conseguia explicar. Eu fechei a porta da adega atrás de mim e subi de volta para a cozinha. A fumaça estava mais espessa agora, escorrendo por baixo das portas e pelas rachaduras nas paredes. Meus olhos lacrimejaram, mas eu me forcei a mover metodicamente, verificando as maciças lareiras, certificando-me de que nada se espalharia para o salão principal. Eu peguei baldes vazios, enchi-os com água da bomba e apaguei as chamas que tinham começado a pegar nos caixilhos de madeira das janelas. Eu estava tão focada na minha tarefa que não ouvi os passos até que eles estivessem bem atrás de mim. Eu me virei, balde ainda na mão, e me encontrei cara a cara com Nathaniel Frost. Ele estava coberto de cinzas e o que parecia sangue. Não o seu próprio, eu esperava. Seus olhos não estavam mais vazios. Eles queimavam com algo feroz e perigoso. Seu lobo claramente perto da superfície. Ele parecia que a própria morte tinha tomado forma humana. O que você está fazendo aqui? Sua voz era um rosnado, mais animal que homem. Eu levantei o balde ligeiramente, como se isso explicasse tudo, apagando incêndios. Ele me encarou por um longo momento e eu percebi com um sobressalto que ele estava ferido. Seu braço esquerdo pendia em um ângulo estranho, e havia um corte ao longo de suas costelas que sangrava livremente através de sua camisa rasgada. Você está ferido, eu disse, estupidamente afirmando o óbvio. Não é nada você precisa. Eu me detive, lembrando com quem eu estava falando, o que eu era.
Eu não tinha o direito de dizer a um rei alfa o que ele precisava. Eu sinto muito. Eu deveria... Onde estão os outros? Ele interrompeu, seu tom afiado. Os que ficaram para trás seguros na adega. Algo cintilou em sua expressão. Não exatamente aprovação, mas talvez a ausência de desaprovação. Ele balançou ligeiramente, e eu percebi que sua lesão era pior do que ele estava deixando transparecer. Você precisa sentar, eu disse mais firmemente desta vez. Antes que você caia, eu não preciso. Por favor. A palavra saiu mais suave do que eu pretendia, quase implorando. Apenas me deixe ajudar. É tudo o que posso fazer. Eu não valho muito, senhor, mas engoli em seco, forçando-me a encarar aqueles olhos cinzentos ardentes. Mas eu posso cozinhar, e posso limpar feridas, e posso pelo menos garantir que você não sangre até a morte em uma cozinha, enquanto protege pessoas que nunca saberão seu nome. Pela primeira vez desde que eu o tinha visto, algo como emoção cruzou o rosto de Nathaniel Frost. Surpresa! Ele abriu a boca para responder, mas o que quer que ele fosse dizer se perdeu quando suas pernas finalmente cederam debaixo dele e o rei alfa solitário desabou aos meus pés. Eu o segurei antes que sua cabeça batesse no chão de pedra. Por pouco, para alguém que parecia esculpido em granito, Nathaniel Frost era surpreendentemente pesado. Todo músculo denso e peso morto. Minha loba avançou instintivamente, emprestando-me uma força que eu não deveria ter possuído. E juntos conseguimos abaixá-lo sem quebrar seu crânio. Não ouses morrer para mim, eu murmurei, minhas mãos já se movendo para avaliar o dano. O corte ao longo de suas costelas era profundo, ainda sangrando constantemente, e seu braço esquerdo estava definitivamente deslocado. Mas era a ferida menor em seu ombro que mais me preocupava. As bordas estavam pretas, espalhando-se como tinta sob sua pele. Veneno. Eu tinha visto isso antes, anos atrás, quando rogues tinham atacado meu bando de nascimento. Eles cobriam suas garras com extrato de beladona. Algo que não mataria um lobo forte, mas certamente os enfraqueceria, atrasaria sua cura. Para um humano seria fatal. Para um alfa da força de Nathaniel, era meramente agonizante. Minha mente correu através de opções. Eu não podia movê-lo para a adega, muito arriscado com outros lá, e as escadas eram muito estreitas. A cozinha teria que servir. Eu peguei um feixe de trapos limpos da prateleira, o kit médico que guardávamos para acidentes de cozinha, e a garrafa de uísque forte que o chefe de cozinha escondia atrás dos sacos de farinha. Isso vai doer, eu disse à sua forma inconsciente. Então derramei o uísque diretamente na ferida envenenada. Seus olhos se abriram com um rugido que era mais animal que humano. Antes que eu pudesse reagir, sua mão boa disparou e agarrou minha garganta. Não apertando, não ainda. Mas a ameaça era clara. Seu lobo me encarou através daqueles olhos cinzentos, selvagem e perigoso, decidindo se eu era inimiga ou presa. Está tudo bem, eu sussurrei, mantendo-me perfeitamente imóvel. Minha própria loba impulsionou energia calmante para a frente, algo em que os ômegas eram naturalmente bons. Uma presença calmante destinada a desescalar conflitos. Estou tentando ajudar. A ferida está envenenada. Eu preciso limpá-la. Por vários batimentos cardíacos, ficamos congelados naquele quadro. A mão dele na minha garganta, minhas mãos cobertas em seu sangue. A cozinha enchendo de fumaça e os sons distantes da batalha. Então, lentamente, o reconhecimento filtrou-se de volta em seus olhos. O aperto afrouxou. Ômega, ele disse. E não era uma pergunta ou um insulto, apenas uma observação colorida com algo que eu não conseguia identificar. Sim, eu concordei suavemente. E você está gravemente ferido. Você me deixará ajudá-lo? Ele estudou meu rosto por um longo momento, e eu me perguntei o que ele via ali. Medo, provavelmente. Eu estava com medo dele, da situação, da minha própria inadequação. Mas por baixo do medo havia algo mais.
determinação, teimosia. A parte de mim que tinha decidido em algum lugar entre vê-lo colapsar e pegá-lo, que eu não deixaria este homem morrer. Não esta noite, não sob minha supervisão. Por quê? A pergunta foi mal um sussurro. Porque todos os outros estão ocupados lutando, eu disse praticamente. E por quê? Eu hesitei. Então decidi que a honestidade era tudo o que eu tinha a oferecer. Porque eu sei o que é estar sozinho, e ninguém deveria morrer sozinho se houver alguém lá que possa ajudar. Algo mudou em sua expressão. Uma rachadura naquela armadura impenetrável. Sua mão caiu da minha garganta, e ele a sentiu uma vez, afiado e decisivo. Eu trabalhei rapidamente. O veneno da beladona precisava ser extraído antes que se espalhasse mais, o que significava pressionar um pano aquecido embebido em água salgada contra a ferida até que as veias pretas começassem a recuar. Ele suportou em silêncio, mandíbula cerrada, suor batendo em sua testa. Apenas o ocasional aperto de nós dos dedos brancos na perna da mesa traía sua dor. Os outros, ele murmurou entre os tratamentos. Na adega, quantos? 7. 2 idosos, uma criança, 4 ômegas, incluindo eu mesma. Inteligente usando a adega. Ele sibilou enquanto eu aplicava outra compressa quente. A maioria teria fugido. Correr significa morrer cansado, eu disse, repetindo algo que Cara tinha me dito uma vez. Pelo menos esconder-se significa morrer descansado. Um som escapou dele que poderia ter sido uma risada se não tivesse sido tão agudo com dor. Humor negro para uma ômega. Nós não somos todos alegria em conformidade, senhor. Eu me movi para examinar seu ombro deslocado, comparando os ângulos. Esta vai ser a pior parte. Pior que o veneno. Tipo diferente de dor. Rápida e aguda, em vez de lenta e ardente. Eu me posicionei cuidadosamente, lembrando da vez que eu tinha observado o curandeiro do bando realocar o ombro de um jovem lobo. Eu só tinha visto ser feito uma vez, mas eu tinha uma boa memória para detalhes. No 3, ele assentiu, preparando-se. 1. Eu puxei com força e rapidez, usando o peso do meu corpo para alavancar a articulação de volta ao lugar, com um estalo nauseante. Seu rugido sacudiu as panelas penduradas nas paredes. Por um momento pensei que ele poderia se transformar involuntariamente, o que teria sido desastroso no espaço fechado. Mas ele manteve o controle com esforço visível, respirando com dificuldade pelo nariz, seu lobo recuando para debaixo de sua pele. Você disse no 3, ele ofegou. Se eu tivesse contado até 3, você teria se contraído e tornado mais difícil. Eu já estava enfaixando seu ombro, prendendo o braço contra o peito. A curandeira do meu bando de nascimento me ensinou que nunca se deve dar tempo à dor para se antecipar. Seu bando de nascimento. Ele me observou trabalhar com uma intensidade que fazia minhas mãos quererem tremer. Não este. Não, eu fui transferida 3 anos atrás. Transferida era uma palavra educada para isso. Vendida teria sido mais preciso. Meu bando de nascimento tinha muitas bocas para alimentar e não recursos suficientes. Uma ômega era uma boca fácil de eliminar. O alfa-cume de ferro precisava de ajuda na cozinha. Então você cozinha. O jeito que ele disse isso fez parecer menos uma tarefa servil e mais uma habilidade digna de nota. Eu assenti e limpo, e cuido dos jardins, e aparentemente brinco de curandeira, quando reis alfa colapsam no meu espaço de trabalho. Desta vez eu estava certa de que era definitivamente o fantasma de um sorriso repuxando sua boca. Desapareceu rapidamente, mas eu o tinha visto. Os sons da batalha lá fora estavam diminuindo. Ou os lutadores tinham vencido, ou os rogues tinham recuado, ou pior. Mas eu não me permiti pensar sobre o pior. Eu me concentrei em limpar os arranhões e cortes restantes, em garantir que todo o veneno tivesse sido extraído, em enfaixar suas costelas firmemente o suficiente para suportar os músculos.
mas não tão apertado que ele não pudesse respirar. Minhas mãos se moveram com eficiência praticada, mas por dentro eu estava agudamente ciente de cada ponto de contato entre nós. O calor de sua pele sob meus dedos, o modo como sua respiração gradualmente se estabilizou, o cheiro sutil de pinho e tempestades de inverno que o envolvia apesar do sangue e cinzas. Ele cheirava a poder e isolamento, e algo mais que eu não conseguia nomear, algo que fez minha loba se agitar com interesse, o que era ridículo. Ele era um rei alfa. Eu era nada. O próprio fato de eu estar tocando-o era provavelmente algum tipo de quebra de protocolo. Você está tremendo. Ele observou em silêncio. Está frio. Uma mentira. A cozinha ainda estava quente das lareiras acesas. Você tem medo de mim? Sim, eu admiti. Porque qual era o sentido de negar? Mas eu tenho medo da maioria das coisas? Isso não me impede de fazer o que precisa ser feito. Ele me estudou com aqueles olhos cinzentos de tempestade. E eu tive a sensação desconfortável de ser vista pela primeira vez em anos. Realmente vista, não apenas olhada e dispensada. Qual é o seu nome? A pergunta me assustou tanto que eu quase deixei cair a bandagem que eu estava lá amarrando. Alfas não perguntavam o nome das ômegas. Éramos intercambiáveis, fungíveis, definidas por nossa função em vez de nossa identidade. Ara, eu disse. Então imediatamente encolhi-me. Esse tinha sido meu nome de nascimento, aquele que eu tinha deixado para trás quando me transferi de bandos. Aqui eu era apenas a garota ômega, ou ajuda de cozinha, ou não era endereçada de forma alguma. Eu quero dizer, ele repetiu, e o jeito que ele disse fez parecer algo que valia a pena lembrar. Eu sou Nathaniel. Eu sei quem você é, senhor. Todo mundo sabe. Não, senhor. Não com você. Ele se moveu ligeiramente, testando a mobilidade de seu ombro. Você teve suas mãos dentro de minhas feridas e me arrastou pelo chão. Eu acho que estamos além das formalidades. Eu não sabia o que dizer a isso, então me concentrei em guardar os suprimentos médicos. Minhas mãos estavam cobertas em seu sangue. Meu vestido estava arruinado, e eu provavelmente cheirava a fumaça e medo e uísque. Não exatamente a impressão que se esperava causar na realeza. A porta da cozinha abriu-se, e Cara tropeçou para dentro. Seu rosto manchado com fuligem e alívio. Ara, graças aos deuses, você está... Ela congelou, absorvendo a cena. Eu, ajoelhada ao lado do rei alfa solitário. Ele, sem camisa e enfaixado, muito longe de onde deveria estar. Oh, oh, deuses, eu sinto muito, Sua Majestade. Eu não quis interromper. Você não está interrompendo. A voz de Nathaniel tinha retornado àquele tom monótono e autoritário que ele tinha usado no grande salão. O breve momento de vulnerabilidade tinha ido embora, trancado atrás de paredes de gelo. Os rogues foram afugentados, senhor. Perdemos 2 lutadores e vários outros estão feridos, mas os civis estão seguros. Seus olhos se viraram para mim, perguntas escritas em todo o seu rosto. Por causa dela, Nathaniel gesticulou para mim com seu braço bom. Ela evacuou os vulneráveis para a Edega. Salvou vidas. As sobrancelhas de Carara se ergueram. Lara fez. A surpresa em sua voz não deveria ter picado, mas picou. Mesmo minha única amiga tinha dificuldade em me imaginar fazendo algo útil. Eu apenas me levantei, limpando minhas mãos em meu vestido arruinado. Eu fiz o que qualquer um faria. Não. Nathaniel se levantou também, movendo-se cuidadosamente, mas com mais força do que deveria ter tido depois de tais ferimentos. Seu lobo já o estava curando, unindo músculo e pele rasgados de volta. A maioria teria entrado em pânico. Você manteve a calma, agiu decisivamente. Ele olhou para Carara. Eu quero o nome dela registrado nos registros do território. Ele pausou, percebendo que não sabia meu sobrenome. Whitmore. Eu forneci em voz baixa. Whitmore. Whitmore salvou vidas esta noite. Isso deveria ser lembrado. Cara assentiu, ainda parecendo confusa. Claro, Sua Majestade.
Outros lobos começaram a se infiltrar na cozinha. Lutadores verificando os civis, líderes de bando avaliando danos. O momento de estranha intimidade evaporou enquanto a realidade voltava. Eu era mais uma vez apenas a ajuda de cozinha ômega, e Nathaniel era o intocável rei alfa, cercado por seus próprios guardas, que tinham aparecido de algum lugar e agora pairavam protetoramente ao redor dele. Comecei a recuar para as sombras, minha posição usual, mas a voz dele me parou. Ara. Eu me virei, incerta. Ele segurou meu olhar por um longo momento, e em seus olhos eu vi algo que eu não conseguia decifrar. Gratidão, talvez, ou curiosidade, ou algo completamente diferente. Obrigado, ele disse simplesmente. 2 palavras, apenas 2 palavras, mas elas aterrissaram em meu peito como pedras caídas em água parada, enviando ondulações através de partes de mim que eu pensava há muito mortas. Eu assenti, não confiando na minha voz, e escorreguei para o caos controlado do rescaldo. Eu não o vi novamente naquela noite. Pelo tempo que eu tinha ajudado a verificar os outros na adega, confirmado que todos estavam seguros e começado o longo processo de limpeza da cozinha, ele tinha ido embora. Retornou ao seu território no norte, de acordo com a fofoca que voou pelo bando como fogo selvagem. Mas 3 dias depois, um mensageiro chegou à casa do bando Cume de Ferro, carregando uma carta selada endereçada a mim. Eu, uma ômega, recebendo correspondência oficial. O beta do bando que me entregou parecia ter engolido algo azedo. Isso veio das terras do norte, ele disse, como se eu não pudesse ler o selo sozinha, da secretária pessoal do Rei Alfa. Minhas mãos tremeram enquanto eu quebrava o selo e desdobrava o pergaminho pesado. A mensagem era breve, escrita em uma mão ousada e cortante. Ara Whitmore. As terras do norte têm necessidade de alguém com suas habilidades, quarto, comida e salários bem acima da taxa padrão. Posição para começar a sua mais antiga conveniência. Caso você escolha aceitar, um transporte será arranjado. Anne Frost. Eu li 3 vezes, certa de que estava entendendo mal algo. Reis Alfa não recrutavam ajuda de cozinha ômega. Eles não enviavam convites pessoais. Eles não. Bem, a voz do beta era afiada com impaciência. O que diz? Eu dobrei a carta cuidadosamente, pressionando-a contra meu peito. Diz que eu tenho uma escolha a fazer. Pela primeira vez em 3 anos, talvez pela primeira vez na minha vida, alguém estava me oferecendo não apenas um emprego, mas uma escolha, uma chance de ser algo diferente de invisível. Eu pensei naqueles olhos cinzentos vazios olhando para mim através do grande salão. Eu pensei na rachadura em sua armadura quando eu tinha falado sobre solidão. Eu pensei no jeito que ele tinha dito meu nome como se fosse algo digno de ser lembrado. E eu pensei sobre a alternativa, ficar aqui em um bando que nunca tinha me querido realizando as mesmas tarefas ingratas, até que eu fosse muito velha ou muito quebrada para ser útil mais. Diga a eles que eu aceito, eu disse, minha voz firme apesar do medo e excitação guerreando em meu peito. Eu estarei pronta para sair amanhã. O beta olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Talvez eu tivesse. Talvez aceitar um convite para viver no território de um rei alfa enlutado e isolado fosse a pior decisão que eu poderia possivelmente tomar. Mas enquanto eu subia as escadas para meu pequeno quarto nos aposentos dos servos naquela noite, aquela carta ainda pressionada contra meu coração, eu sentia algo que eu não tinha sentido em anos. Esperança. A jornada para o norte levou 4 dias. Eu nunca tinha viajado além das fronteiras dos 2 bandos aos quais eu tinha pertencido em minha vida. O mundo que eu descobri era muito maior e mais estranho do que eu tinha imaginado. Dos confins de cozinhas e jardins, nós passamos por florestas densas, onde as árvores cresciam tão espessas que a luz do dia mal penetrava, através de rios que corriam selvagens e prateados com o derretimento da neve.
e eventualmente em territórios onde o próprio ar parecia diferente, mais fino, mais frio, agudo com a promessa do inverno, mesmo no final do outono. O transporte que Nathaniel tinha enviado consistia de 2 lobos, um beta rústico chamado Roman, que dirigia a carroça e mal falava, e uma delta mais jovem chamada Sophie, que não parava de falar. Ela me bombardeou com perguntas sobre o ataque Rogue, sobre como eu tinha acabado tratando o Rei Alpha, sobre se os rumores eram verdadeiros de que ele tinha me agradecido pessoalmente. Ele o fez, eu admiti, observando a paisagem passar. Embora eu não saiba porque todo mundo acha isso tão notável. Os olhos de Sophie arregalaram porque o rei não agradece a ninguém. Ele realmente não fala com ninguém se puder evitar. Não desde que ela parou abruptamente, lançando um olhar nervoso para as costas rígidas de Roman. Não desde que sua companheira morreu. Eu terminei em voz baixa. Não era um segredo, mesmo que as pessoas o tratassem como tal. Sim, a voz de Sophie baixou a um sussurro, 5 anos atrás. Dizem que ele a encontrou ele mesmo, que ela tinha sido envenenada por um bando rival. Dizem que ele enlouqueceu um pouco com a dor, que ele executou todos os responsáveis com as próprias mãos. Depois disso, ele se fechou, parou de comparecer a reuniões, parou de aceitar conselhos, apenas governou à distância, frio e sozinho. Eu pensei naqueles olhos vazios, no jeito que ele tinha olhado para a multidão de lobos ansiosos e visto nada. Não louco, eu pensei, apenas quebrado. Havia uma diferença. Ele é cruel? Eu perguntei, porque essa era a pergunta prática, aquela que determinaria se eu tinha cometido um erro terrível. Não. Roman falou pela primeira vez, sua voz como cascalho. Duro, sim, exigente. Ele espera excelência e não tolera fraqueza ou engano, mas não cruel. Justo à sua maneira. Ele paga bem, não abusa de sua autoridade e protege o que é dele, absolutamente o que é dele. Eu ia ser parte de sua casa, o que significava cair sob aquele guarda-chuva de proteção. O pensamento era tanto reconfortante quanto aterrorizante. Chegamos às terras do norte quando o sol estava se pondo no 4º dia, e meu primeiro vislumbre do território de Nathaniel roubou o fôlego dos meus pulmões. A casa do bando não era uma casa de forma alguma. Era uma fortaleza esculpida na própria encosta da montanha, toda de pedra escura e ângulos afiados com torres que arranhavam o céu como dedos congelados. Paredes maciças cercavam o complexo e por todo lado que eu olhava, eu via lobos em patrulha, seus olhos brilhando na escuridão que se reunia. Este não era um lugar construído para conforto ou beleza. Foi construído para durar, para resistir a cerco, para resistir a tudo que o mundo pudesse atirar contra ele, como seu governante, eu pensei. Construído para sobreviver, não para viver. O interior era tão imponente. Tetos altos, pisos de pedra, tapeçarias que retratavam cenas de batalha e vitórias históricas. Tudo era imaculado, ordenado, controlado. Parecia menos uma casa e mais uma instalação militar, que por acaso tinha quartos. Uma mulher de aparência severa, com cabelo grisalho de ferro e porte de delta, nos encontrou na entrada. Whitmore. Sim, senhora. Eu sou Helena, chefe da equipe doméstica. Você se reportará a mim. Seu olhar varreu minha aparência cansada de viagem com clara desaprovação. O rei tem expectativas específicas. Você trabalhará na cozinha particular. Ele não come com o bando. As refeições são preparadas e entregues ao seu estudo ou aposentos. Ele é particular sobre horários, limpeza e privacidade. Você não fala com ele a menos que seja falado. Você não entra em seus quartos pessoais sem permissão explícita. Você não fofoca sobre ele com outros funcionários, entendido? Cada regra parecia um tijolo sendo adicionado a uma parede entre nós. Tanto para aquele momento de conexão na cozinha, cume de ferro aqui. Eu era apenas mais uma serva, e ele era o rei intocável.
Entendido, eu disse em voz baixa. Bom, Sophie te mostrará seus aposentos. Você começa amanhã ao amanhecer. Meu quarto era pequeno, mas infinitamente melhor do que o que eu tinha no cume de ferro. Uma cama de verdade com lençóis limpos, uma janela com vista para as montanhas, uma pia privada, luxo para os padrões ômega. Eu deveria ter sido grata. Em vez disso, eu me senti vazia. O que eu tinha esperado? Que Nathaniel tinha me trazido aqui por causa de alguma conexão, alguma faísca de entendimento entre duas almas solitárias. Que tolice! Ele provavelmente apenas reconheceu competência e decidiu fazer uso dela. Eu era um recurso, nada mais. Eu desempacotei meus poucos pertences. 2 vestidos, um pente, alguns livros que eu tinha conseguido coletar ao longo dos anos e tentei me convencer de que isso ainda era melhor do que minha situação anterior. Melhor pagamento, melhores aposentos, trabalho importante. Era mais do que a maioria das ômegas poderia esperar. Então, por que parecia que eu tinha cometido um erro? Eu mal dormi naquela primeira noite. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo uivo do vento através das passagens da montanha. No cume de ferro sempre havia barulho. Membros do bando indo e vindo, o ronco de cara no quarto ao lado, o caos geral da vida comunal. Aqui, eu me senti como se fosse a única pessoa viva em uma tumba de pedra. O amanhecer veio cinzento e frio. Eu me vesti com meu melhor vestido restante, um simples azul que Cara tinha me dado, e fiz meu caminho para a cozinha particular que Helena tinha mencionado. Era previsivelmente perfeita. Tudo em seu lugar. Panelas de cobre brilhantes penduradas em fileiras precisas, facas tão afiadas que provavelmente poderiam cortar sombra, e totalmente vazia de personalidade. Sem ervas secando em feixes, sem livros de receitas gastos de uso, sem sinais de que alguém alguma vez tinha cozinhado com amor ou paixão aqui. Uma lista me esperava na mesa central, escrita naquela mesma mão ousada que eu reconhecia da carta. Café da manhã, 6 em ponto. Café preto, 2 ovos. Torrada sem manteiga. Almoço, 12 réus. O que for eficiente, eu não me importo. Jantar, 19 réus. Carne, vegetais, sem molhos, sem guarnição. Abaixo disso, em caligrafia diferente de Helena, eu presumi, estavam notas adicionais sobre porções, apresentação e a importância da pontualidade. Eu encarei a lista por um longo momento. Sem manteiga, sem molhos, sem guarnição. Era como ler uma descrição de sua personalidade traduzida em comida. Eficiente, funcional, desprovido de qualquer coisa que pudesse trazer prazer ou conforto. Algo em meu peito apertou com uma emoção que eu não conseguia nomear. Eu cozinhei o café da manhã dele exatamente como especificado. Precisamente às 6 horas da manhã, eu carreguei a bandeja para o seu estudo, bati 2 vezes, como Helena tinha instruído, e esperei por permissão para entrar. Venha. O estudo era exatamente o que eu tinha esperado. Mais madeira escura, mais pedra, mais ordem cuidadosa. Livros forravam cada parede. Mapas cobriam uma mesa maciça, e Nathaniel estava sentado atrás de uma mesa empilhada com correspondência, já vestido e trabalhando apesar da hora matutina. Ele não olhou para cima quando eu entrei. Eu coloquei a bandeja na mesa lateral o mais silenciosamente possível e me virei para sair. Espere. Eu congelei minha mão na maçaneta da porta. Olhe para mim. Lentamente eu me virei. Ele finalmente tinha olhado para cima de seus papéis, e aqueles olhos cinzentos me avaliaram com a mesma intensidade que tinham na cozinha cume de ferro. Mas havia algo diferente agora. Distância. As paredes estavam firmemente de volta no lugar. Você se instalou adequadamente? Sim, senhor. Seus aposentos são satisfatórios? Sim, senhor. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Helena explicou as regras. Sim, senhor.
Então você entende que eu exijo eficiência, não conversa. As palavras caíram como um tapa, embora seu tom fosse perfeitamente neutro. Claro, senhor. Bom, ele retornou sua atenção para seus papéis. Uma clara dispensa. Eu saí rapidamente antes que o estúpido ardor atrás dos meus olhos pudesse se transformar em lágrimas reais. O que eu tinha esperado? Calor. Reconhecimento do que tinha acontecido entre nós durante o ataque. Eu era uma funcionária. Ele era meu empregador. Aquele momento na cozinha tinha nascido de crise e adrenalina, nada mais. Os dias caíram em um padrão rígido. Eu cozinhava suas refeições de acordo com aquelas especificações estéreis. Eu as entregava em horários precisos. Às vezes ele estava lá, às vezes ele não estava. Quando ele estava presente, ele nunca me olhava, nunca falava além do ocasional obrigado. Isso soava automático, obrigatório. Eu aprendi os ritmos da fortaleza com Sophie, que parecia determinada a fazer amizade comigo, apesar do meu status de ômega. As terras do norte eram lar de quase 200 lobos, a maioria deles guerreiros ou especialistas de algum tipo. O bando de Nathaniel era conhecido por aceitar forasteiros, rogues que tinham se provado, lobos de bandos quebrados buscando um novo propósito, qualquer um forte o suficiente e leal o suficiente para atender seus padrões. Ele não se importa com linhagens ou designações como outros alfas. Sophie explicou uma tarde enquanto me mostrava os jardins, apenas com capacidade. Você pode fazer o trabalho, você será leal. Isso é tudo o que importa para ele. Então por que todas as regras sobre não falar com ele? Eu perguntei frustrada. Por que manter todos à distância? A expressão alegre de Sophie diminuiu, porque a última pessoa que ele deixou se aproximar dele morreu em seus braços, e ele nunca mais quer sentir essa dor. Eu pensei muito sobre isso nas semanas seguintes, sobre como deve ser amar alguém tão profundamente que perdê-los te transformou em pedra, sobre se o isolamento era proteção ou prisão, sobre se alguém alguma vez tinha tentado alcançar através daquelas paredes que ele tinha construído. Um mês em meu mandato, tudo mudou por causa de sopa. Não era para ser nada especial. Nathaniel tinha estado trabalhando dias de 18 horas, mal comendo as refeições que eu preparava, parecendo mais exausto cada vez que eu o vislumbrava. O tempo tinha se tornado amargo, neve caindo constantemente por 3 dias seguidos. E eu tinha acabado de fazer sopa. Sopa rica e farta de vegetais com caldo de carne e pão fresco. O tipo de refeição que te aquecia de dentro para fora. Comida reconfortante. O tipo de coisa que você faz para alguém que você se importa. Eu percebi meu erro no momento em que coloquei a bandeja em seu estudo. Isso não estava em sua lista. Isso não era combustível insípido e eficiente. Isso era pessoal, emocional, uma violação dos limites que ele tinha estabelecido tão claramente. Eu sinto muito. Eu deixei escapar antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Eu sei que isso não é o que você pediu. Eu só pensei com o tempo e você tem trabalhado tão duro. Eu posso levar de volta. Eu farei o usual. Sente-se. Eu pisquei. Senhor, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Eu não vou comer enquanto você fica aí parecendo que vai fugir. Hesitantemente, eu me sentei. Ele puxou a bandeja para ele, pegou a colher e provou a sopa. Eu observei sua expressão cuidadosamente, tentando avaliar se eu tinha cruzado uma linha imperdoável. Mas seu rosto permaneceu impassível enquanto ele pegava outra colher, então outra. Ele comeu metade da tigela antes de falar. Por que sopa? Porque você está exausto. Porque o tempo está terrível. Porque eu me peguei antes de admitir a verdadeira razão. Porque eu queria cuidar de você. Porque você parece que mal está se aguentando e alguém deveria notar. Porque ele incitou. Porque todo mundo merece comida reconfortante às vezes. Eu terminei em voz baixa. Algo cintilou em seus olhos. Reconhecimento talvez, ou dor.
Ele colocou a colher cuidadosamente. Eu te contratei por eficiência, não por sentimento. Eu sei. Eu te disse que não queria conversa. Eu sei. E ainda assim você está sentada aqui tendo me trazido sopa que você não foi pedida para fazer, olhando para mim como ele parou abruptamente, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração, como se estivesse tentando consertar algo que não pode ser consertado. As palavras pairavam entre nós, pesadas de significado. Eu não estou tentando consertar você, eu disse, encontrando seu olhar firmemente. Eu só estou tentando alimentá-lo adequadamente. Há uma diferença. Há? Sim. Eu me levantei alisando meu vestido. Uma requer permissão. A outra é apenas decência humana básica. Eu me virei para sair, certa de que tinha acabado de me demitir. Mas sua voz me parou na porta. Ara. Eu olhei para trás. A sopa estava boa. Obrigado. E lá estava, aquela rachadura na armadura novamente, breve e rapidamente escondida, mas inegavelmente presente. De nada, eu disse suavemente, e saí antes que eu pudesse fazer algo tolo como sorrir. Depois daquela noite, as coisas mudaram de maneira sutis. Ele não mudou as especificações das refeições na lista, mas parou de comentar quando eu ocasionalmente me desviava delas. Um lado de vegetais assados aqui, uma sobremesa ali, pequenas adições que transformavam combustível em comida real. Ele as comia sem comentar, mas eu notei que ele sempre terminava seus pratos nesses dias. E às vezes, não com frequência, mas às vezes, ele me pedia para ficar enquanto ele comia, apenas por alguns minutos, apenas para breves trocas que mal se qualificavam como conversa. Como você está achando as terras do norte? Frio, mas bonito. Você não está com saudades de casa. Eu não acho que eu alguma vez tive uma casa para sentir falta, senhor. Uma pausa. Nathaniel. Quando somos só nós, me chame de Nathaniel. Pequenos momentos, pequenas rachaduras no gelo. Mas eu os guardava como tesouros. Esses vislumbres do homem sob o rei. O inverno se aprofundou. E com ele vieram notícias que mudariam tudo. Um mensageiro chegou dos territórios ocidentais carregando relatórios de atividade rogue incomum. Organizada, estratégica, nada como a violência aleatória que os rogues geralmente exibiam. Bandos estavam sendo alvos sistematicamente. Seus lutadores mais fortes eliminados primeiro. Eu soube disso por Sophie, que tinha ouvido de Roman, que tinha estado presente no Conselho de Guerra de Emergência. Eles acham que alguém está construindo um exército. Ela sussurrou, olhos arregalados de medo. Alguém está organizando os rogues para algo grande. Naquela noite, quando eu entreguei o jantar de Nathaniel, ele parecia pior do que eu jamais o tinha visto. Tensão em cada linha do seu corpo, sombras sob seus olhos que falavam de falta de sono e muito estresse. Coma, eu disse colocando a bandeja. Eu não estou com fome. Eu não me importo. Coma de qualquer maneira. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, nascidas de preocupação genuína. Sua cabeça se ergueu, surpresa com meu tom. Por um momento pensei que ele me expulsaria. Em vez disso, ele quase sorriu. Ousada para uma ômega. Prática para alguém que não quer ver você colapsar novamente. Eu cruzei os braços. Eu ficarei aqui até você comer a noite toda se for necessário. Você está falando sério completamente. Nós nos encaramos por um longo momento. Uma batalha de vontades entre o alfa mais poderoso em 3 territórios e a ômega mais fraca de sua casa. Não deveria ter havido disputa. Ele pegou seu garfo. Você é teimosa. Eu aprendi com o melhor. Eu não elaborei se eu me referia a ele ou aos meus próprios instintos de sobrevivência. Ele comeu e eu fiquei. E o silêncio entre nós parecia menos distância e mais compreensão. Quando ele terminou, ele se recostou em sua cadeira, me estudando com aqueles olhos cinzentos de tempestade. Por que você realmente veio aqui, Ara? A pergunta me pegou de surpresa. Você me convidou. Essa não é uma resposta. Eu considerei mentir, oferecendo alguma resposta segura e prática.
mas algo sobre a hora tardia e a luz do fogo e a exaustão em seu rosto me deixou corajosa. Porque eu vi algo em você que eu reconheci em mim mesma. Eu disse em voz baixa. Solidão, o tipo que te faz esquecer como é o calor. E eu pensei, eu engoli em seco. Eu pensei que talvez nós dois pudéssemos nos dar ao luxo de lembrar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Nathaniel se levantou, moveu-se ao redor da mesa e parou diretamente na minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de pinho e tempestade de inverno, pudesse ver os fios prateados em seu cabelo escuro, pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Isso é um pensamento perigoso, ele disse, sua voz baixa e áspera. Eu sei, eu não estou procurando calor. Eu enterrei essa parte de mim 5 anos atrás. Eu sei disso também. Então por quê? Porque talvez você não o enterrou, eu interrompi, olhando para ele. Talvez você apenas o embalou no gelo. E o gelo derrete, Nathaniel. Eventualmente sempre derrete. Algo brilhou em seus olhos, raiva ou esperança ou desejo. Eu não sabia dizer. Sua mão se ergueu, pairando perto do meu rosto como se ele quisesse me tocar, mas não ousasse completamente. Você deveria ir. Ele disse finalmente, as palavras soando como se lhe custassem. Sim, eu concordei, mas nenhum de nós se moveu. O momento se estendeu entre nós, frágil e elétrico, cheio de possibilidade e perigo em igual medida. Então uma batida na porta o quebrou. Sua Majestade. Notícias urgentes dos batedores. Nathaniel recuou imediatamente, as paredes batendo de volta no lugar tão rápido que eu quase as ouvi clicar. Entre. Eu escapei enquanto o mensageiro entrava. Meu coração batendo contra minhas costelas, minha pele ainda formigando do quase toque. Tudo estava prestes a mudar. Eu podia sentir em meus ossos, do jeito que os animais sentem uma tempestade se aproximando. O gelo estava derretendo, e nenhum de nós estava preparado para o que isso significaria. O ataque veio 3 dias depois, pouco antes do amanhecer. Eu acordei com o som de uivos de aviso, não as chamadas de patrulha organizadas às quais eu tinha me acostumado, mas gritos de pânico, desesperados que fizeram minha loba avançar em alarme. Eu tropecei para fora da cama, vesti um roupão e corri para a janela. A parede leste estava em chamas, não pequenos incêndios, não incêndios acidentais. Enormes conflagrações que iluminavam a escuridão pré-amanhecer como falsos sóis, e silhuetadas contra elas estavam formas, dezenas de rogues escalando as paredes, rompendo as defesas que deveriam ser impenetráveis. Isso não era um ataque, isso era uma invasão. Eu corri para o corredor e quase colidi com Sophie, seu rosto branco de terror. Eles estão dentro do complexo, ela ofegou. Helena está evacuando não combatentes para os níveis inferiores. Nós temos que. Uma explosão sacudiu a fortaleza, nos derrubando. Poeira de pedra choveu do teto e em algum lugar abaixo eu ouvi gritos. Vá! Eu disse a Sophie, puxando-a para seus pés. Vá para os níveis inferiores. Ajude Helena com os outros. E você? Eu estarei logo atrás de você. Uma mentira. Minha mente já estava correndo, catalogando o que eu sabia sobre o layout da fortaleza, sobre posições defensivas, sobre onde Nathaniel estaria. O estudo. Ele tinha estado trabalhando a noite toda novamente, planejando estratégias defensivas contra exatamente esse tipo de assalto coordenado. Se os rogues tivessem rompido o complexo principal, seu estudo seria um de seus alvos primários. Sophie correu em direção ao ponto de evacuação e eu corri na direção oposta. Os corredores eram um caos. Guerreiros correndo para posições de batalha, servos fugindo para a segurança, fumaça começando a encher os níveis superiores. Eu me encostei nas paredes, me fiz pequena e invisível, como eu tinha aprendido a fazer tão bem, e naveguei em direção ao estudo por pura determinação. Eu o encontrei cercado. A porta do estudo tinha sido arrancada de suas dobradiças e, através da fumaça,
Eu podia ver Nathaniel lutando contra 3 rogues de uma vez. Ele tinha se transformado parcialmente, garras estendidas, presas expostas, olhos brilhando com o poder de seu lobo. Ele era magnífico e aterrorizante, movendo-se com graça letal enquanto ele rasgava seus atacantes. Mas havia muitos. Mesmo enquanto ele derrubava um rogue, mais 2 apareceram da fumaça, e eu podia ver o que ele não podia de sua posição. Um quarto rogue rastejando pela janela quebrada atrás dele. Garras revestidas com o mesmo veneno preto que quase o tinha matado no cume de ferro. Eu não pensei. Pensar teria significado reconhecer que eu era uma ômega fraca correndo em direção ao perigo em vez de fugir dele, que eu não tinha armas e nenhum treinamento de combate, que eu ia morrer. Eu apenas me movi. O pesado castiçal estava em minhas mãos antes que eu tivesse registrado conscientemente tê-lo pegado. Eu balancei com cada grama de força que eu possuía, pegando o rogue envenenado na lateral da cabeça exatamente quando ele avançou para as costas desprotegidas de Nathaniel. O impacto reverberou pelos meus braços, e o rogue caiu com força. Nathaniel girou, absorvendo a cena em um instante. Eu de pé sobre um rogue inconsciente, segurando um castiçal como um taco, tremendo da cabeça aos pés. O que você está fazendo aqui? O rugido era mais lobo que humano, salvando sua vida novamente. De nada. Outra explosão sacudiu o edifício. O teto rachou ominosamente e Nathaniel agarrou meu braço, me puxando para longe dos escombros que caíam. Você precisa evacuar agora. Você também. Esta posição é indefensável. Eu não estou deixando meu. Seu povo precisa de você vivo mais do que precisa que você faça uma gloriosa última resistência em seu estudo. Eu interrompi, surpreendendo-me com minha própria veemência. Existem outras posições defensivas. Reagrupe, adapte-se, sobreviva por um batimento cardíaco. Ele olhou para mim como se estivesse vendo outra pessoa, ou talvez me vendo claramente pela primeira vez. Então ele assentiu bruscamente. O sanctum interno é fortificado, defensável. Você consegue chegar lá? Você consegue? Apesar de tudo, a fumaça, o perigo, o prédio literalmente desmoronando ao nosso redor, ele quase sorriu. Teimosa. Prática. Ele se transformou completamente então, ossos se reestruturando, pelo ondulando sobre sua pele, até que um lobo preto maciço estivesse diante de mim. Ele era facilmente o dobro do tamanho de um lobo normal, todo poder mortal e graça primal. Ele inclinou a cabeça em direção à porta, um comando inconfundível para seguir. Nós corremos por corredores em chamas, passando por batalhas em andamento, através de seções da fortaleza que eu nunca tinha visto. Outros lobos se juntaram a nós, Roman aparecendo de um corredor lateral, sangrando mas vivo. 3 guerreiros que eu não conhecia pelo nome. Sophie, que aparentemente ignorou minha instrução de evacuar, e tinha se armado com uma faca de cozinha. O santo interno era exatamente o que parecia, uma câmara fortificada profunda na própria montanha, acessível apenas através de uma passagem escondida atrás de uma parede falsa. Pedra natural nos cercava por todos os lados, grossa o suficiente para que mesmo as explosões acima soassem abafadas. Nathaniel se transformou de volta em forma humana, imediatamente assumindo o comando. Relatório de status. Quantos conseguiram entrar no complexo? Pelo menos 50 rogues, senhor, Roman relatou. Talvez mais. Eles tinham conhecimento interno. Sabiam exatamente onde estavam os pontos fracos quando as trocas de patrulha mudavam. Isso foi planejado. Baixas desconhecidas. Os guerreiros estão segurando o pátio principal, mas estamos em menor número. Eu observei Nathaniel processar essa informação. Vi a mente tática trabalhando por trás daqueles olhos cinzentos. Ele já estava planejando, já calculando a melhor maneira de transformar este desastre em uma situação sobrevivível. Isso era para o que ele tinha sido treinado, o que ele tinha se tornado, uma arma projetada para proteger seu povo a qualquer custo.
Precisamos cortar a linha de suprimentos deles, ele disse, movendo-se para um mapa espalhado pela mesa. Roman, leve uma equipe pelo túnel norte. Apareça por trás da posição deles. Eles esperarão ataques pela frente, não pela retaguarda. Pedindo perdão, senhor, mas você precisa ficar aqui. Se eles estão mirando em você especificamente, então eles esperarão que eu me esconda, o que significa que eles não esperarão que eu ataque. A voz de Nathaniel era fria, final. Eu não estou me encolhendo em uma caverna enquanto meu povo morre me defendendo. Nathaniel, eu falei sem pensar, atraindo a atenção de todos. Usar seu nome na frente dos outros era uma quebra de protocolo, mas eu estava além de me importar com o protocolo. Roman está certo. Você não é um guerreiro que pode ser substituído. Você é o Rei Alfa. Se você morrer, as terras do norte desmoronam. Cada lobo aqui depende de sua liderança. Sua mandíbula se apertou. E o que você me faria fazer? Enviar outros para lutar enquanto eu me escondo. Eu o faria ser inteligente. Eu me movi para ficar ao lado dele no mapa, ignorando os olhares chocados dos outros. Você quer cortar a linha de suprimentos deles? Ótimo, mas envie Roman e os guerreiros para fazer isso. Você coordena daqui. Comande. Lidere. Use essa mente tática brilhante em vez de força bruta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu essencialmente tinha dito ao Rei Alfa como fazer seu trabalho na frente de seus subordinados durante uma crise. Qualquer outra ômega teria sido severamente punida por tal insolência. Nathaniel olhou para mim por um longo momento. Então, incrivelmente, ele se virou para Roman. Ela está certa. Leve 12 guerreiros pelo túnel norte. Eu coordenarei ataques secundários daqui. Ele começou a marcar posições no mapa, emitindo ordens com eficiência nítida. Os guerreiros se dispersaram para suas atribuições, deixando Sophie e eu com um punhado de outros, lobos mais velhos, jovens ainda não prontos para a batalha, 2 fêmeas grávidas, os não combatentes que precisavam de proteção. Você poderia ter evacuado, Nathaniel disse uma vez que os outros tinham saído. Ele ainda estava estudando o mapa, mas eu sabia que as palavras eram dirigidas a mim. Você deveria ter. Eu te disse antes, eu sei o que é estar sozinho. Eu me movi para verificar as fêmeas grávidas, certificando-me de que elas estavam confortáveis. Ninguém deveria enfrentar o fim sozinho se houver alguém que possa estar com elas. Este não é o fim. Bom, então eu terei companhia enquanto esperamos pela vitória. Aquele quase sorriso novamente, sumido tão rapidamente quanto apareceu. Quando isso acabar, precisamos discutir seu completo desrespeito ao comportamento adequado. Ansiosa por isso. A batalha durou horas. Relatórios chegavam através de mensageiros. O ataque do norte tinha funcionado. Os rogues estavam sendo empurrados para trás. As baixas eram pesadas em ambos os lados. Nathaniel dirigiu suas forças como um mestre jogador de xadrez, antecipando movimentos, contra-atacando estratégias, virando a maré através de pura brilhantismo tático. Eu fiz o que pude, o que significava cuidar dos feridos que eram trazidos para o Sanctum, preparando comida e água para os guerreiros entre as surtidas, mantendo os não combatentes calmos. Não era heróico ou glorioso, mas era necessário. E eu observei Nathaniel trabalhar. Vi o peso de cada vida perdida se assentando em seus ombros. O vi tomar decisões impossíveis com mãos firmes, porque alguém tinha que fazê-lo. Isso era liderança. Não o rei distante e frio que eu tinha imaginado, mas alguém que carregava o fardo de cada alma sob sua proteção. Pelo tempo que o sinal de tudo limpo finalmente veio, o sol estava alto no céu. Nós tínhamos sobrevivido por pouco. A fortaleza estava devastada. Paredes rompidas, edifícios queimados, o pátio manchado de sangue, 32 lobos mortos, o dobro disso de feridos. Os rogues tinham sido afugentados, mas a um custo terrível. Nathaniel estava no centro da destruição, seu rosto esculpido em pedra. E eu sabia que ele estava catalogando cada falha,
cada decisão que poderia ter salvado mais uma vida. Não foi sua culpa, eu disse em voz baixa, de pé ao lado dele. Eu sou o Alfa. Tudo o que acontece aqui é minha culpa. Então, por essa lógica, tudo de bom que acontece também é sua responsabilidade. E essas pessoas estão vivas por causa de sua liderança, porque você foi inteligente o suficiente para coordenar em vez de avançar cegamente. Ele olhou para mim, então realmente olhou, e eu vi algo em seus olhos que eu não tinha visto antes. Não apenas reconhecimento ou gratidão, mas algo mais profundo, algo que me fez prender a respiração. Você esteve comigo hoje, ele disse. Não porque você tinha aqui, não porque eu comandei, mas porque você escolheu. Sim. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Com 100 pequenos momentos, sopa e conversa, quase toques e silêncios compartilhados. A percepção gradual de que em algum ponto isso tinha parado de ser sobre um emprego ou gratidão ou algo tão simples. Porque você importa, eu disse finalmente para mim. E eu estou cansada de fingir que você não. As palavras pairavam entre nós, impossíveis de serem retiradas. Ao nosso redor, lobos estavam começando o trabalho sombrio de recuperação, cuidando dos feridos, honrando os mortos, reparando o que podia ser reparado. Mas naquele momento, o mundo inteiro tinha se reduzido a apenas nós dois. Elara. Meu nome era uma pergunta, um aviso, um apelo. Eu sei que é impossível, eu continuei, precisando dizer tudo antes que a coragem me falhasse. Eu sei que você é um rei alfa, e eu sou apenas uma ômega. Eu sei que você perdeu alguém que amava e jurou nunca mais arriscar essa dor. Eu sei todas as razões pelas quais isso não pode funcionar. Mas eu também sei que eu vejo você, Nathaniel. Não o rei, ou o guerreiro, ou a lenda. Apenas você e você me vê. Na verdade, me vê. Não apenas o que eu sou, mas quem eu sou. E isso vale a pena reconhecer, mesmo que não possa ser nada mais. Por um longo momento, ele não disse nada. Então ele estendeu a mão e fez o que quase tinha feito dias atrás. Tocou meu rosto, sua palma áspera e quente contra minha bochecha. Você está errada, ele disse suavemente. Meu coração afundou. Eu entendo. Você está errada sobre ser impossível. Seu polegar roçou-me amassando o rosto. Um gesto tão terno que fez meus olhos arderem. Você está errada sobre não ser nada mais. E você está errada sobre eu ser digna de sua lealdade. Nathaniel, mas você está certa sobre uma coisa. Sua outra mão veio para emoldurar meu rosto, inclinando-o para cima para que eu tivesse que encontrar seus olhos. Eu te vejo. E o que eu vejo me aterroriza porque eu jurei que nunca mais deixaria ninguém importar. Nunca deixaria ninguém perto o suficiente para me machucar. E de alguma forma você passou por todas as defesas que eu construí. Eu não quis. Eu sei. Sua testa descansou contra a minha, e eu o senti estremecer. É por isso que funcionou. Você não estava tentando romper minhas paredes. Você apenas existiu. Com sua teimosia e sua sopa, e sua completa incapacidade de me tratar como se eu fosse algo diferente de humano. E em algum lugar entre o assalto com castiçal e o conselho tático, eu parei de conseguir imaginar este lugar sem você nele. Minhas mãos encontraram sua camisa, agarrando o tecido como se fosse a única coisa me mantendo enraizada. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu também estou cansada. Cansada de estar fria, cansada de estar sozinha, cansada de fingir que o que eu sinto quando olho para você é algo menos do que. Ele parou, as palavras parecendo prender-se em sua garganta. Então o quê? Eu sussurrei. Em vez de responder, ele me beijou. Não foi gentil ou hesitante. Foi desesperado, feroz. 5 anos de negação quebrando como uma barragem. Suas mãos em meu cabelo, meus braços ao redor de seu pescoço. O mundo caindo até que não houvesse nada além disso. Calor e esperança.
e o conhecimento aterrorizante de que tudo tinha acabado de mudar irrevogavelmente. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele descansou a testa contra a minha novamente. Isso não será fácil, ele alertou. Os outros bandos vão questionar. Alguns verão isso como fraqueza. Um rei alfa com uma companheira ômega. Companheira? A palavra saiu estrangulada. Você nem perguntou, Whitmore. Ele recuou o suficiente para me olhar nos olhos, e o que eu vi ali fez minha loba cantar de alegria. Você aceitará meu pedido? Você me deixará cortejá-la adequadamente, com todos os desafios e complicações que isso trará? Você arriscará isso comigo? Eu pensei em cada rejeição que eu já tinha enfrentado, cada vez que me disseram que eu não valia a pena ser notada. Eu pensei na garota que tinha sido trocada entre bandos como mobília indesejada, que tinha aprendido a se tornar invisível apenas para sobreviver. E eu pensei na mulher que eu tinha me tornado aqui, alguém que avançava para o perigo com castiçais, que argumentava com reis, que de alguma forma tinha encontrado a coragem de exigir calor em uma fortaleza de gelo. Sim, eu disse e observei seu rosto se transformar com algo como maravilha. Sim, eu arriscarei. Eu arriscarei tudo. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez, como uma promessa. E ao nosso redor, eu gradualmente me tornei ciente de nossa plateia. Sophie chorando abertamente de felicidade. Roman tentando esconder um sorriso. Uma dúzia de outros lobos observando seu rei abraçar uma ômega com expressões que variavam de choque à aprovação cautelosa. Deixe-os olhar, Nathaniel murmurou contra meus lábios. Deixe-os ver. Você é minha agora e eu sou seu, e eu não me importo quem sabe. O rei alfa lá adequado não se importa com escândalo. Eu provoquei, embora minha voz tremesse de emoção. O rei alfa adequado, ele corrigiu, apenas lembrou como é ser humano por sua causa. O gelo tinha derretido, e o que restou era mais quente, mais forte e mais real do que qualquer coisa que tinha vindo antes. As semanas seguintes ao ataque transformaram as terras do norte de maneiras que eu nunca tinha antecipado. Reconstruir o dano físico foi a parte fácil. Lobos eram fortes, eficientes, capazes de realizar em dias o que levaria meses para humanos. As paredes rompidas foram reforçadas. Os edifícios queimados reconstruídos. O pátio esfregado limpo de evidências de batalha. Em 3 semanas, a fortaleza parecia quase tão imponente quanto antes. Mas reconstruir a confiança, reconstruir a esperança, isso era mais difícil. Nathaniel se jogou no trabalho com uma intensidade que teria sido assustadora se eu não a tivesse compreendido. Cada decisão que ele tinha tomado durante a batalha, cada vida perdida, pesava sobre ele. Ele conduziu investigações pessoais sobre como os rogues tinham obtido tal conhecimento detalhado das defesas do complexo, entrevistou cada guerreiro sobrevivente, passou noites sem dormir debruçado sobre relatórios de inteligência e, através de tudo isso, ele me deixou ficar ao lado dele. Não publicamente no início, nós dois estávamos cientes de que anunciar nosso relacionamento imediatamente após um ataque devastador pareceria impulsivo, potencialmente instável, mas privadamente, nos momentos de silêncio entre a gestão de crises e os serviços memoriais, ele buscava minha mão. Perguntava minha opinião, se apoiava em mim quando a exaustão ameaçava dominá-lo. Eu encontrei o vazamento. Ele me disse uma noite, 3 semanas após a batalha. Estávamos em seus aposentos privados, um espaço no qual eu tinha sido convidada. Não como uma serva, mas como algo infinitamente mais precioso. Um dos capitães da patrulha. Ele tinha passado informações para o líder rogue por meses. Prometeu território e poder se as terras do norte caíssem. Eu coloquei o chá que eu tinha preparado e me movi para onde ele estava sentado junto à lareira. O que você fará? O que eu tenho que fazer? Executá-lo de acordo com a lei do bando. Dar um exemplo de que a traição tem consequências. Sua voz era monótona, mas eu podia ver a dor por trás dela. Ele tem uma família,
uma companheira, 2 filhos pequenos. Eles perderão tudo por causa de suas escolhas. Isso não é sua culpa, não é? Eu sou responsável por cada lobo aqui. Se eu tivesse sido mais vigilante, se eu tivesse notado os sinais, então você seria onisciente, não alfa. Eu me ajoelhei ao lado de sua cadeira, pegando suas mãos nas minhas. Elas estavam quentes, fortes, cicatrizadas por uma vida inteira de luta. Você não pode prevenir toda a traição, Nathaniel. Você só pode responder a ela com justiça e misericórdia em igual medida. Ele olhou para mim, sombras dançando em seu rosto na luz do fogo. O que você faria se estivesse na minha posição? Eu lembraria que a família dele não o traiu. Sua companheira e filhos são vítimas de suas escolhas também. Eu apertei suas mãos gentilmente. Execute-o se a lei exigir. Mas não puna inocentes por seus crimes. Deixe-os ficar se desejarem, ou ajude-os a se realocarem se não puderem suportar permanecer. Mostre ao seu bando que a justiça não exige crueldade. Algo mudou em sua expressão. Alívio talvez, ou validação. Você vê as coisas claramente sem todas as complicações de poder e precedente nublando seu julgamento. Eu vejo as coisas como alguém que quase foi punida por existir. Eu corrigi. Como alguém que sabe o que é ser dano colateral na história de outra pessoa. Ele me puxou para seu colo, envolvendo seus braços ao meu redor, com uma possessividade que fez minha loba ronronar contente. Você nunca mais será dano colateral. Eu te prometo isso. Não faça promessas que você não pode cumprir. Eu não. Ele pressionou seus lábios na minha têmpora, um gesto que tinha se tornado familiar ao longo dessas semanas. É por isso que preciso te perguntar algo. Eu me virei para olhá-lo corretamente. Isso soa ominoso. A reunião de inverno é em 2 semanas. Cada alfa principal dentro de 3 territórios estará lá junto com seus membros de bando de mais alta patente. É teatro político. Alianças são formadas. Disputas são resolvidas. O status é reforçado. Ele pausou e eu pude sentir a tensão em seu corpo. Eu quero você lá comigo publicamente. Meu estômago caiu. Nathaniel, isso é... Eu sei o que é, eu sei o que significa. Suas mãos apertaram minha cintura. Significa declarar minhas intenções em relação a você na frente de todos que importam. Significa enfrentar séculos de preconceito sobre alfas e ômegas. Significa potencialmente danificar relações diplomáticas com bandos que veem isso como fraqueza ou loucura. Então por quê? Porque escondê-la parece uma traição a tudo o que você é, a tudo o que somos. Seus olhos cinzentos ardiam com intensidade. Porque eu passei 5 anos trancado no gelo e você o derreteu. E eu me recuso a voltar àquela existência congelada apenas para manter o conforto político. Porque você merece ser reconhecida, celebrada, não escondida como um segredo vergonhoso. Lágrimas picaram meus olhos. As pessoas vão falar. Elas dirão coisas terríveis. Deixe-as. Elas questionarão seu julgamento. Elas podem tentar. Alguns me verão como uma fraqueza que podem explorar. Então elas aprenderão muito rapidamente que você é o oposto. Ele pegou meu rosto em suas mãos, forçando-me a encontrar seu olhar. Ara, você atacou um rogue envenenado com um castiçal. Você discutiu estratégia tática comigo na frente de meus guerreiros. Você sobreviveu à rejeição e ao deslocamento e a um sistema projetado para esmagar pessoas como você. E você ainda está aqui, ainda lutando, ainda escolhendo compaixão em vez de amargura. Você não é minha fraqueza. Você é a prova de que eu ainda sou capaz de ser humano. Você tem certeza disso? Eu nunca tive tanta certeza de algo. Eu o beijei então, derramando tudo o que eu sentia nisso. Gratidão e medo e amor e esperança desesperada de que de alguma forma poderíamos fazer essa coisa impossível funcionar. Quando nos separamos, eu descansei minha testa contra a dele e ok, eu irei para a reunião de inverno com você. Eu estarei ao seu lado e enfrentarei o que vier. Essa é minha garota. Ele sorriu.
Aquela expressão rara e preciosa que transformou todo o seu rosto. Teimosa até o fim. Você não me teria de outra forma. Não, ele concordou suavemente. Eu não teria. As 2 semanas antes da reunião passaram em um borrão de preparação. Nathaniel se jogou na segurança da fortaleza, garantindo que outro ataque não pudesse acontecer durante sua ausência. Eu me encontrei inesperadamente ocupada com lições diplomáticas de Helena, que tinha descongelado consideravelmente uma vez que percebeu que eu não iria a lugar nenhum. Você precisa entender a dinâmica de poder, ela explicou, espalhando documentos pela mesa. O Alfa Ocidental Donovan é progressista, mas imprevisível. A Alfa Oriental Catherine respeita a força acima de tudo. Os territórios do Sul estão fraturados entre bandos menores, cada um disputando posição. E então há a velha guarda, alfas que acreditam em hierarquias tradicionais, que verão sua presença como uma afronta à ordem natural. Então, basicamente, todos me odiarão, exceto talvez uma pessoa. Os lábios de Helena se contraíram. Eu não disse que Catherine gostaria de você. Eu disse que ela respeita a força. Se você demonstrar isso, ela a respeitará independentemente de sua designação. Os outros, ela encolheu os ombros. Você terá que conquistá-los individualmente ou não. Sua Majestade, na verdade, não precisa da aprovação deles, mas tornaria sua vida mais fácil se ele a tivesse. Sim, Helena me estudou com aqueles olhos afiados. Você está pensando politicamente? Bom, a companheira de um rei alfa precisa ser mais do que apenas decorativa. Ela precisa ser um trunfo. A palavra companheira ainda me dava arrepios. Mesmo que Nathaniel e eu ainda não tivéssemos completado o laço, estávamos cortejando adequadamente, dedicando tempo apesar da intensidade de nossos sentimentos. Havia rituais a observar, permissões a buscar do conselho do bando, preparações a fazer. Mas todos sabiam. A fortaleza inteira fervilhava com a notícia de que seu rei frio e isolado tinha escolhido uma ômega. As reações eram mistas. Alguns lobos, especialmente os mais jovens, os forasteiros que tinham encontrado aceitação aqui, eram abertamente favoráveis. Sophie tinha literalmente chorado de alegria. Roman tinha me dado um aceno solene e disse: "Você faz bem a ele. Não deixe os bastardos te convencerem do contrário." Outros eram menos entusiasmados. Eu peguei olhares suspeitos. Ouvi conversas sussurradas que paravam quando eu entrava nos cômodos. Um beta tinha me encurralado no corredor para me informar que eu estava arruinando séculos de tradição e não sabia meu lugar. Nathaniel quase tinha despedaçado o homem quando descobriu. Foi preciso tanto Roman quanto eu para acalmá-lo, para convencê-lo de que a violência apenas provaria que os críticos estavam certos. "Eles estão te testando", eu disse a ele, segurando seu rosto entre minhas mãos até que ele se concentrasse em mim em vez de sua raiva. "Testando se você perderá o controle, se eu te faço fraco. Não lhes dê essa satisfação." Ele tinha se forçado a respirar, a se centrar. "Como você está tão calma sobre isso?" "Porque eu tenho ouvido que eu não sei meu lugar a vida inteira. Eu estou acostumada a isso." Eu tinha sorrido, embora doesse. "A diferença é que agora eu tenho alguém que pensa que meu lugar é ao lado dele. Isso torna o resto suportável." Na noite anterior à reunião, Nathaniel veio aos meus aposentos carregando uma caixa de madeira. "Eu tenho algo para você", ele disse, colocando-a na mesa entre nós. Eu a abri cuidadosamente e ofeguei. Dentro estava um vestido diferente de tudo que eu já tinha possuído, azul meia-noite profundo que parecia mudar para prata na luz, bordado com padrões intrincados que se assemelhavam tanto a estrelas quanto a flocos de neve. O tecido era requintado, claramente caro, projetado para fazer uma declaração. "Nathaniel, eu não posso. Você pode e vai." Ele puxou o vestido da caixa, deixando-o desdobrar-se em todo o seu comprimento. "Amanhã, quando entrarmos naquela reunião, eu quero que todos a vejam como eu a vejo.
Não como uma ômega a serviço, como minha igual, minha escolha, meu futuro. É lindo. Você é linda. Ele colocou o vestido de lado e me puxou para perto. E amanhã você vai brilhar tão intensamente que todos que alguma vez a ignoraram perceberão exatamente o que perderam. A reunião aconteceu em território neutro. Um enorme alojamento construído especificamente para esses eventos, grandioso o suficiente para acomodar centenas de lobos. Chegamos no final da tarde e eu podia sentir os olhares antes mesmo de entrarmos. Nathaniel tinha se vestido formalmente, todo em couro preto e fechos de prata, parecendo em cada centímetro o rei guerreiro. Eu usava o vestido meia-noite, meu cabelo pálido trançado, com fios de prata, tentando projetar uma confiança que eu não sentia inteiramente. Sua mão encontrou a minha enquanto nos aproximávamos da entrada. Pronta? Não, mas vamos fazer isso de qualquer maneira. Entramos juntos e o cômodo ficou em silêncio. Cada olho se voltou para nós. Eu senti o peso da atenção deles como pressão física. Vi expressões que variavam de curiosidade a choque a desprezo mal disfarçado. O aperto de Nathaniel em minha mão se intensificou, um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha. O rei Alfa, Nathaniel Frost das Terras do Norte, o arauto anunciou, e sua companheira, Ira Whitmore, companheira, uma palavra educada que todos sabiam que significava muito mais. Nós nos movemos pela multidão e eu observei os cálculos políticos acontecerem em tempo real. Alguns alfas se aproximaram para oferecer saudações respeitosas, suas expressões cuidadosamente neutras. Outros mantiveram distância, deixando claro sua desaprovação pela ausência. A Alpha Catherine dos territórios orientais foi a primeira a se aproximar de nós diretamente. Ela era alta, musculosa, com cabelo grisalho de ferro e olhos que não perdiam nada. Frost, ela cumprimentou, então virou aqueles olhos afiados para mim. E esta é a ômega de quem todos estão falando. Ira Whitmore, eu disse, encontrando seu olhar firmemente. É uma honra conhecê-la, Alpha Catherine. É? Ela me circulou lentamente, avaliando. Você está causando um belo alvoroço. Muitos aqui pensam que o rei perdeu a cabeça. E o que você pensa? Um latido de risada. Eu acho que qualquer um que consiga fazer Nathaniel Frost sorrir novamente deve ter algum aço dentro de si, independentemente da designação. Ela olhou para Nathaniel. Ela esteve com você durante o ataque Rogue. Ela fez mais do que ficar. Ela salvou minha vida. Organizou evacuações, forneceu conselhos táticos que viraram a batalha. Orgulho coloria sua voz. Ela é mais forte do que a maioria dos guerreiros que conheço. A força vem de muitas formas. Catherine concordou. Muito bem. Você tem meu apoio nisso, Frost. Qualquer um que objete pode resolver isso comigo. Não era um endosso retumbante, mas vindo de Catherine, era praticamente uma declaração de aliança. Outros alfas notaram, e eu vi a paisagem política mudar sutilmente a nosso favor. Nem todos estavam convencidos. O Alfa Marcos das Planícies do Sul deixou claro seu descontentamento durante toda a noite, seus escárnios e comentários sussurrados, atraindo uma pequena multidão de tradicionalistas com a mesma mentalidade. Mas Nathaniel o ignorou com impressionante disciplina, focando em vez disso em fortalecer relacionamentos com aqueles que importavam. O jantar formal foi um exercício de resistência. Eu estava sentada ao lado de Nathaniel na mesa alta, uma posição de honra que atraiu olhares contínuos. Pratos vinham e iam, cada um uma oportunidade para manobras políticas sutis através da disposição da mesa e da conversa. Diga-me, senhorita Whitmore, o Alpha Donovan disse do outro lado da mesa, seu tom amigável, mas seus olhos calculistas. O que uma ômega traz a uma aliança com o alfa mais poderoso em 3 territórios, além dos óbvios confortos domésticos? A implicação era clara e insultuosa. A mão de Nathaniel apertou sua faca, mas eu coloquei minha mão em seu braço.
Uma restrição gentil. Eu trago a mesma coisa que qualquer parceria forte traz, eu disse calmamente. Uma perspectiva diferente, habilidades complementares, a capacidade de ver claramente quando as emoções estão à flor da pele. E sim, confortos domésticos, porque alguém precisa garantir que o alfa mais poderoso em 3 territórios realmente coma e durma em vez de trabalhar até a morte. Algumas risadas ao redor da mesa. Os olhos de Donovan se estreitaram. Belas palavras. Mas quando a próxima crise vier, você estará ao lado dele ou precisará de proteção como qualquer outra ômega? Eu já estive ao lado dele, eu respondi, mantendo seu olhar. Durante o ataque Rogue, eu evacuei civis, tratei guerreiros feridos e nocauteei um inimigo envenenado antes que ele pudesse matar o rei. Então, para responder à sua pergunta, sim, eu estarei ao lado dele porque é isso que parceiros fazem. Silêncio. Então, Catherine riu alto e aprovadoramente. Ela tem fibra, Donovan. Talvez você devesse se preocupar menos com a designação dela e mais impressionado com suas ações. A conversa seguiu, mas eu tinha feito meu ponto. Eu não era decorativa, eu não era indefesa. Eu estava aqui porque eu tinha conquistado meu lugar, não porque Nathaniel tinha tido pena de mim. Depois do jantar, houve dança. Nathaniel me puxou para a pista, apesar dos meus protestos de que eu mal sabia como. Apenas siga minha liderança, ele murmurou. Uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha. E ignore todos os outros. Agora, somos só nós nos movemos juntos. E apesar da minha inexperiência, algo nisso parecia natural. Sua força me guiando, minha confiança permitindo que ele liderasse. Nós dois encontrando ritmo juntos. Você foi magnífica esta noite, ele disse suavemente. O jeito que você lidou com Donovan, a aprovação de Catherine, você os está conquistando. Nem todos eles, não, mas o suficiente. Ele me girou gentilmente e quando eu voltei para ele, seus olhos estavam sérios. Ara, há algo que eu preciso te perguntar. Algo importante. Meu coração batia forte. Aqui agora. Por que não? Um leve sorriso. Todo mundo está assistindo de qualquer maneira. Melhor dar a eles algo que valha a pena ver. Ele parou de dançar e de repente eu percebi que a música tinha diminuído, que o espaço tinha se aberto ao nosso redor, que cada olho na sala estava focado neste momento. Nathaniel ajoelhou-se. Ara Whitmore, ele disse, sua voz carregando pela sala silenciosa. Você entrou em minha vida quando eu pensava que estava além da salvação. Você derreteu o gelo que eu tinha embalado ao redor do meu coração. Você me desafiou, esteve comigo, me mostrou que força não é sobre fechar o mundo, é sobre escolher quem deixar entrar. Ele puxou uma pequena caixa, abrindo-a para revelar um anel, prateado com uma pedra azul escura que combinava com meu vestido. Eu estou te perguntando, na frente de todos que importam para ser minha companheira, minha parceira, minha rainha, você aceitará meu laço? Lágrimas escorreram pelo meu rosto ao nosso redor. Eu ouvi suspiros, sussurros, o farfalhar de centenas de lobos assistindo a história acontecer. Sim, eu disse, sem me importar quem ouvia, quem aprovava, quem pensava que isso era loucura. Sim, eu aceitarei seu laço. Eu serei sua companheira. Eu estarei com você sempre. Ele deslizou o anel em meu dedo e se levantou, puxando-me para um beijo que provavelmente escandalizou metade da sala e encantou a outra metade. Quando nos separamos, a sala irrompeu. Alguns em aplausos, alguns em choque, alguns no que soou suspeitosamente como protesto. Mas não importava porque Nathaniel me segurou perto, sua testa descansando contra a minha, e sussurrou, você é minha agora, oficialmente para sempre. Para sempre, eu concordei. A cerimônia de laço aconteceu 3 dias depois de volta nas terras do norte, testemunhada por nosso bando. Era tradicional, palavras antigas, marcações rituais. O momento em que os dentes de Nathaniel afundaram no meu ombro, me marcando como sua companheira diante de todo o bando.
A dor foi aguda, breve, e então inundou em uma onda de conexão tão intensa que me roubou o fôlego. Eu o senti em minha mente, suas emoções se entrelaçando com as minhas. Amor e possessividade, e feroz protetividade, e alegria tão profunda que doía. E por baixo de tudo, alívio. Como se ele tivesse esperado sua vida inteira por isso, por mim, pela sensação de estar completa. Quando chegou a minha vez de marcá-lo, uma ômega marcando um alfa, uma inversão da tradição típica que atraiu murmúrios chocados. Ele inclinou a cabeça sem hesitação, oferecendo sua garganta em confiança máxima. Meus dentes encontraram a junção de seu pescoço e ombro, e seu sangue em minha língua tinha gosto de raio e tempestades de inverno e voltar para casa. Minha loba cantou, finalmente entendendo o que tínhamos perdido. Nosso, seu lobo respondeu, feroz e possessivo, e absolutamente certo. A celebração depois durou até o amanhecer. Sophie chorou novamente. Roman realmente sorriu. Helena me deu um abraço breve e feroz e sussurrou, faça-o feliz, ele merece. Enquanto o sol nascia sobre as montanhas, Nathaniel e eu estávamos na varanda alta com vista para o complexo, seus braços me envolvendo por trás, seu queixo apoiado no topo da minha cabeça, o laço entre nós zumbindo de contentamento. Você se arrepende? Eu perguntei. Me escolher apesar de tudo. Você se arrepende de aceitar? Eu perguntei primeiro. Não, ele disse firmemente. Nunca. Você é a melhor decisão que eu já tomei. Mesmo que metade dos bandos em 3 territórios pensem que eu perdi a cabeça. Apenas metade. Seu peito retumbou com risada contra minhas costas. O apoio de Catherine trouxe outros, e sua performance na reunião impressionou mais pessoas do que você percebe. Você não é apenas minha companheira. Você será uma rainha extraordinária. Eu não sei como ser uma rainha. Nem eu sabia como ser outra coisa senão sozinha. Ele me virou em seus braços, inclinando meu queixo para cima para que eu tivesse que encontrar seus olhos. Nós vamos descobrir isso juntos, como descobrimos tudo, teimosamente, praticamente e com violência ocasional de castiçais. Eu ri, o som mais leve do que eu jamais tinha ouvido de mim mesma. Eu te amo, Nathaniel Frost. Eu te amo também, ele disse, e me beijou enquanto o sol pintava as montanhas de ouro. Minha teimosa, corajosa, impossível rainha ômega. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Houve desafios políticos, ameaças de tradicionalistas que se recusavam a aceitar uma rainha ômega. Momentos em que eu questionei se eu era realmente forte o suficiente para este papel. Mas também houve momentos de pura alegria. Ensinar jovens ômegas que sua designação não definia seu valor. Observar Nathaniel gradualmente se abrir para seu bando, permitindo-se ser não apenas um rei, mas uma pessoa. Construindo uma família, 2 filhas e um filho que herdaram a força de seu pai e a compaixão teimosa de sua mãe. E através de tudo isso, o laço entre nós cresceu mais forte, mais profundo, mais essencial que a respiração. Eu comecei como invisível, rejeitada. Me disseram que eu não valia a pena ser notada. Eu terminei como rainha, não por causa da minha designação, mas apesar dela. Não porque eu era perfeita, mas porque eu era real. Porque eu escolhi ficar quando teria sido mais fácil me esconder. Porque eu ousei acreditar que o amor poderia derreter até o gelo mais frio. E cada manhã, quando eu acordava nos braços de Nathaniel, sentindo seu batimento cardíaco firme contra minhas costas, eu sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu estava exatamente onde eu pertencia. Finalmente, completamente